O apóstolo Valdemiro Santiago, que é o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, sofreu 15 condenações na Justiça de São Paulo em menos de 30 dias, todas em primeira instância relacionadas a dívidas com proprietários de imóveis alugados pela instituição entre 23 de maio a 21 de junho. Nas defesas anexadas aos processos, a Igreja afirma ser uma instituição sem fins lucrativos e que é público e notório as dificuldades financeiras. Como é que está a sua semana, meus amigos? Eu espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Já deixa o seu like, seu comentário que é importante. E eu quero conversar com vocês hoje um assunto muito importante, cara. Uma notícia que escancara uma ferida antiga, mal curada, que assola o nosso país, o nosso Brasil, que é a tal aliança religiosa entre poder e impunidade. Por quê? A Justiça do Pará determinou o despejo, olha só, o despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus de um imóvel gigantesco. Para quem assistiu um vídeo que eu fiz esses tempos atrás, lembra ou vai lembrar, né, que nós comentamos a respeito aonde um juiz determinou alguém da justiça para recolher 10% do que entrava no culto, que se tratava da igreja do Valdomiro Santiago. O apóstolo do chapelão. E agora o despejo foi determinado, a justiça determinou no estado do Pará o despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus de um imóvel gigantesco de 46 mil metros quadrados. Meu amigo, é uma igreja gigantesca. Localizado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. E a juíza não quis saber, cara, a juíza Vanessa Ramos Couto, porque a igreja acumulou uma dívida, pasme vocês, de 4,1 milhões, mais de 4 milhões, somente em aluguel atrasado com empresa proprietária do espaço. O nome da empresa até está aqui, a VR de Miranda Participações. Meus amigos, 4 milhões. E não é falta de aviso, né? Porque o contrato foi descumprido há muito tempo atrás. Eu acho que o Valdomiro estava naquela de levar no uso campeão, né? Vamos alugar aqui, vamos deixar de pagar, depois nós entramos na justiça e vamos tomar esse espaço. E aí vamos para a televisão e dizer que nós estamos sendo perseguidos. Cara, olha o absurdo, velho. E detalhe, olha só, a ordem de despejo saiu no final de abril, com o prazo de até o dia 30 de maio para sair. Mas adivinha, a igreja, o apóstolo Valdemiro, né, conseguiu adiar o despejo 2 vezes, graças as decisões da juíza Josineide. E é aí que começa o problema, meus amigos. As credoras acusaram essa juíza de favorecer a igreja, apresentaram denúncias ao CNJ e pediram a suspensão dela. O TJ do Pará, mais tarde, reverteu a decisão e apontou que a igreja estava cometendo enriquecimento ilícito. Que a outra não enxergou isso, né? Aí você tira mais ou menos como é que funciona a nossa justiça brasileira. E para piorar, ficando no imóvel sem pagar 1 centavo sequer. Agora vamos juntar essas peças. Vem comigo. A Igreja Mundial e o apóstolo, né, Valdomiro Santiago, tem mais de 680 processos em São Paulo, só por falta de pagamento de aluguel. Pasmem vocês, mais de 680 processos só no estado de São Paulo por falta de pagamento de aluguel. E eu fico me perguntando como é que um cara desse ainda sobe no púlpito, chora, dizendo que é usado por Deus, homem de Deus, e deixa de cumprir o básico, justamente do local aonde ele arrecada milhões para o seu próprio enriquecimento. Não tem cabimento, cara. A igreja dele, até anotei aqui, ó, olha só, a notícia até fala o seguinte: a igreja deve 366,1
milhões. Se ele se esforçar um pouquinho, ele consegue bater aí, né, 1 bilhão de dívida, porque 366,1 milhões em tributos federais. Esse cara vai desencadear, cara, um alvo para cima de muitas igrejas, de muitos líderes. Por outro lado, eu vejo Deus usando o apóstolo Valdemiro. E não adianta vir com história dizendo que é perseguição, né? Estamos sendo perseguidos. Não, é falta de responsabilidade. Afinal, eu faço a pergunta, quando que um líder a esse nível aí teve responsabilidade? Já começa na usurpação da fé, né? Deixou acumular uma dívida de 366 milhões, mais de 680 processos por falta de pagamento de aluguel. E ainda tenta se esconder atrás da imunidade religiosa. Não toque no ungido, é um homem de Deus, está cuidando de vidas, está fazendo algo. Deve, mas faz alguma coisa. É tipo isso que eles alegam, né? E sabe o que ele alegou para a justiça, né? Diante de tantas defesas que ele está fazendo? É que o templo, meus amigos, além de ser a nave onde todo mundo vem, se reúne, recebe os milagres, as bênçãos, é moradia do pastor. Então não pode ser despejado. Vai mandar o pastor para onde, né, seu Valdomiro? Mas a justiça disse, não, senhor. Vai ter que pagar esses 4 milhões aí. Cara, quantas vezes você, como membro, vai permitir que líderes religiosos usem a fé do povo como um escudo de negócios a esse nível? Enquanto a base da pirâmide, né, o fiel no caso, dá o dízimo com sacrifício, corta o leite da criança, tira um pão da mesa para plantar a tal semente em busca de uma fé genuína, de um milagre, pagam promessas e os líderes vivem lá no topo como reis. E ainda diz, chega um momento, eu não vou pagar aluguel do templo lá e deixa pra lá, a justiça que se lasque. E o pior ainda, sonegando imposto, tentando manipular até o próprio sistema judicial, conforme a gente está vendo aqui com os seus contatos e influência. Não, eu sou amiguinho da juíza tal, ela vai me livrar. O outro juiz disse não, vai, enfim, manteu. E se o outro juiz não entra na jogada, ele saía cantando de vitorioso e muita gente com prejuízo. E o que eu estou fazendo aqui não é perseguição à igreja não, meus amigos. Isso aqui é um erro grotesco de manipulação da parte de uma liderança que acha-se que é um ser impune a qualquer coisa, inclusive a própria justiça. Em outras palavras, é muita prepotência. E eu digo uma coisa, religião não pode ser um território de impunidade, porque fé é algo sagrado. E você que faz parte desse contexto evangélico, você não pode permitir que a sua fé seja explorada por gente que, no fundo, trata a igreja como uma empresa que não querem arcar com os seus custos para estar no mercado. O mercado lucrativo, porque no meu ponto de vista, se é para ter CNPJ, arrecadar milhões, bilhões, comprar imóveis, abrir rádios, TVs, lojas, então tem que, no mínimo, pagar aluguel, como qualquer outro brasileiro, meu amigo. E aqui eu não estou me referindo à fé, é sobre ética, responsabilidade, justiça, moral, que esses caras não têm aí. Quando eu falo que esses caras não têm moral, são antiéticos, muita gente vem atacar e dizer que eu sou recalcado, né? Pelo amor de Deus, cara, o básico, o mínimo. E eu deixo uma pergunta aqui pra você, até quando você, como fiel de uma igreja dessa aí, vai continuar normalizando esse tipo de coisa? Achando normal, não. É perseguição. Até quando? Você acha mesmo que essas lideranças ainda representam a fé cristã de verdade? Responda para nós aí embaixo, porque, meu amigo, esse Valdomiro o juiz já mandou, já deu a sentença para ele pagar lá uma outra dívida, colocando um funcionário da justiça para pegar 10% na hora do culto. Agora, olha só, um templo de 46 mil metros quadrados, localizado em Santo Amaro, Zona Sul, ele conseguiu ludibriar a própria justiça para dar a favor dele, ficar nesse templo, deixou de pagar, acumulou uma dívida só de aluguel nesse templo de 4,1 milhões. Na justificativa de que o pastor mora junto no local, enfim,
E no final das contas, vai ter que se arcar com as consequências, porque o juiz do Pará, né, a juíza do Pará, não deu chance. Eu encerro o vídeo dizendo que fé, meus amigos, fé não pode ser pretexto para calote. E no meu ponto de vista também, justiça nenhuma deve proteger quem vive do suor alheio. É assim que eu penso. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve. Comenta aí o que você acha disso. Porque o Valdo Mirão aí está encrencado com a justiça. Vai ter que quitar essa dívida. Nem que tenha que vender o seu jatinho, enfim, as suas mansões, suas fazendas, seus gados. Porque afinal ele está deixando de cumprir algo que seria o básico para manter toda os investimentos que ele fez. Está muito mal de assessor, né? No final das contas vai ser obrigado aí a se arcar com essas dívidas, que foi ele mesmo que cavou. Cara, é uma verdadeira vergonha. Comente aí embaixo, me segue nas demais redes sociais. E esse era o vídeo de segunda-feira e desejo a vocês uma ótima semana, com muito sucesso e muitas alegrias. Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.